Ouvinte da Difusora, muito bom dia, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, tudo certo? Então tá bom. Ouvinte da Difusora, muito bom dia, muito obrigado pelo carinho da sua companhia, da sua audiência, da sua preferência conosco em acompanhar mais uma entrevista no quadro A Personalidade da Semana. Sou o jornalista Arthur Vitek, seja bem-vindo, seja bem-vinda. A nossa convidada de hoje é a empresária rondonense Cladiane Zalcer Link, presidente do Conselho da Mulher Empresária de Marechal Cândido Rondon. Cladiane, muito bom dia, muito obrigado por ter aceito o convite para essa entrevista para o quadro A Personalidade da Semana. Eu que agradeço estar aqui, é uma honra, né? Até porque o senhor é um profissional que eu já tenho uma admiração de longa data, né? E é uma honra estar aqui nessa manhã. Te agradeço a consideração. Cladiane, gaúcha, paranaense, Catarina, paulista? Filha de gaúchos é gaúcha, né? Isso, gaúcha. Mas nascida rondonense. Mas filha de gaúchos. Tá, como é que começou a sua jornada no empreendedorismo em Marechal Rondon e quais foram os principais desafios para enfrentar essa trajetória aí da atividade empresarial? Tem coisa que eu acredito que já vem no pacote, né? Vem de berço, que nem diz o outro, né? Não que, quando a gente diz de berço, não que o meu pai tenha assumido cargos, mas o meu pai sempre foi uma pessoa que sempre quis todo mundo por perto. Isso é meio familiar dele, né? Mas tem coisa que tá no sangue. Isso é que nem a política. Quem gosta de política tá no sangue, o associativismo é assim também. E eu sempre gostei. E o que inspira a gente são as pessoas que a gente vai conhecendo pelo caminho, né? E eu tenho grandes nomes, assim, na minha caminhada que são inspiração para mim. E me trouxeram essa vontade de contribuir, de associativismo, de participar. Por exemplo, quem lhe inspira? A carreira profissional minha, ela teve uma passagem pelo Jornal Presente, mas antes do Jornal Presente até, o meu primeiro trabalho no comércio foi na Marlon Modas, como vendedora. E como eu era menina do interior, né, que tinha vindo da roça, meus pais, eu morava no sítio, né, até certa idade. Trabalhar para mim numa loja me trouxe contato com muitas pessoas. A loja sempre era uma loja, assim, de boas marcas, referência, bons clientes. Então, me inseriu no mundo comercial, digamos. A menina vindo para a cidade, né? E o Jornal Presente, então, foi aonde eu tive acesso a muitos eventos. Como era um meio de comunicação, a gente era convidado para muita coisa, municípios vizinhos, muitos eventos, e me deu esse contato com várias personalidades e autoridades, e acaba sendo inspirador. E depois vem outras pessoas aí pela frente. Hoje a tua atividade empresarial está ligada a que ramo, Cladiane? Hoje ao ramo imobiliário. Imobiliário. Tua empresa é? A Probelli Imobiliária. Conceituada na cidade, com certeza, a gente sabe disso. Como é que deu essa virada? Você saiu do Jornal O Presente e foi para o ramo imobiliário. Como é que aconteceu essa transição? Na verdade, na saída do Jornal Presente foram aproximadamente 15 anos de banco. Aí eu ingressei no Sicredi, que me deixou grandes lições. O Gilson é um grande profissional. Na época que inaugurou a agência hoje onde é a sede, quando inaugurou aquela agência, eu fui compor a equipe. O Gilson era gerente da agência e a Cláudia Brandi, até hoje lá no Sicredi, a gerente administrativa. Então foram duas pessoas que me ensinaram muito, que acabam sendo inspiração para a gente também. E hoje a virada de chave foi sair do mundo bancário e ter o meu próprio negócio. Porque isso até foi incentivo de muitos amigos, familiares, porque as pessoas sempre viam a garra, a vontade de correr atrás e me falavam: Cladiane, você tem que correr atrás do que é teu, né? Você tem que ter o teu próprio negócio, você sempre está à frente de um monte de coisa, você gosta de se envolver. Então, essa virada de chave para ter o meu negócio foi impactante, assim. Foi difícil aceitar esse novo desafio? Eu não
considero que nada na minha vida seja difícil, porque eu não tenho preguiça para correr atrás, Harto. Mas, assim, é desafiador. Desafiador porque o mercado imobiliário, eu estou há 4, indo para 5 anos nesse ramo, ainda é um mundo bastante masculino. Embora hoje tem muitas mulheres corretoras. Então, mulher corretora autônoma é uma coisa, mas abrir uma empresa de portas abertas, trabalhar, ter uma responsabilidade de você tocar o teu próprio negócio, me fez trazer mais gente pro time, né? E daí eu precisei trazer o marido para trabalhar comigo. Isso também foi um desafio. Hoje, uma empresa familiar, trabalhar com um cônjuge é um desafio. Mas o Gelson tem um perfil bastante administrativo, né? Tem formação na área de contábeis. Então, assim, ele era tudo o que eu precisava para cumprir esse desafio aí com mais facilidade. É a liderança, uma gestão compartilhada? Compartilhada. Esposa e marido? Ou alguém toma a frente? Assim, como nós temos perfis bem diferentes, eu muito mais comunicativa e comercial, eu cuido mais da frente de negócios. Mas o mundo de negócios, ele acaba sendo um mundo bastante masculino. E o Gelson é bastante administrativo, então ele cuida da gestão dos aluguéis, de contratos, da parte bem burocrática mesmo do negócio. Alguma música que te inspira para tocar essa vida, Claudiane? Bom, como eu sou filha de gaúchos, né? Filha de gaúchos, a gente gosta bastante de baile e música de CTG. Mas até um mês antes de assumir a presidência do Conselho da Mulher, eu fui participar de um retiro da Igreja Católica e o tema do retiro foi uma música que me trouxe uma inspiração para assumir esse desafio. É uma música do grupo Colo de Deus e a letra dela diz: me tire dos palcos, me tire os olhares, só me deixa você. Só me deixa você, só me deixa Deus, né? E a caminhada de fé que eu tenho também me traz até aqui, né? Porque não é possível, sem fé, assumir alguns desafios. E essa música, no início desse ano, foi uma música marcante para mim. O título da música, acho que é Ser e Não Ter. É sobre o ser humano mesmo. E acho que isso é muito meu lema de vida. O ser humano, ele vale mais do que qualquer número, do que qualquer empresa. Só me deixa
deixa você. Show, Claudiane. Muito bom saber disso, né? Cada um tem a sua preferência musical e essa preferência musical é que leva muitas pessoas a se inspirar e tocar a vida para frente, né? Claudiane, como você chegou à presidência do Conselho da Mulher Empresária de Marechal Rondon? Já antes do Conselho da Mulher, já tive presente em várias outras entidades. Até inicialmente, a minha trajetória na Cimacar foi pelo COGEM. Quando ainda mais jovem, né? E na época eu trabalhava no Sicredi e eu fazia parte do Conselho do Jovem, mas então, quando conheci o Gelson fazia parte da JCI, antiga Câmara Júnior, e o Gelson assumiu a presidência da JCI e eu, na época, no COGEM, me desliguei do COGEM para trilhar uma trajetória de JCI com ele. Eu era, então, que nem brincavam os meninos, a primeira dama. Mas, assim, é que eu queria realmente estar disponível para acompanhar. A gente participou de eventos locais, regionais, estaduais, nacionais, e chegamos até a participar da Conferência das Américas naquele período. Então, assim, eu queria estar disponível para me dedicar para uma única entidade. E a JCI até hoje é muito presente na nossa vida, né? E me trouxe essa base de entidade. E daí veio o convite da conselheira e companheira e amiga de longa data, Luciani, que foi a passada presidente, na época para ingressar no Conselho da Mulher. E no ano passado eu tive a felicidade e a honra de ser a vice dela. E como vice dela também assumi o cargo de coordenadora do Outubro Rosa. E já veio o desafio aí de assumir uma presidência, mas a Luciane me ensinou muito nesse período e me encorajou também para assumir esse desafio. Acho que como ela já conhecia o meu espírito de trabalho, achou que eu desse conta. Por eleição ou por aclamação? Esse foi por aclamação, mas o Conselho da Mulher, a diretoria é composta com a aprovação da própria Cimacar, porque tanto o Conselho Jovem, o COGEM, quanto o Conselho da Mulher assume uma cadeira na diretoria da Cimacar. Então, os nomes têm que ter a aprovação da Cimacar. Então, pode ser até por aclamação no Conselho, mas se não tiver o consentimento da Cimacar, não lembro de algum dia ter tido algum nome que não assumiu, mas é uma regra que a associação comercial tem. É bom ser presente com o Conselho da Mulher Empresária, porque... Bastante. Muito bom. É gratificante. Gratificante. Quando você tem, que é o meu caso, um espírito de ajudar o próximo, para tudo tem que se doar, né, Harto? Quando você participa de uma entidade, existe uma doação. Aliás, não existe você estar numa entidade de cunho social, ou que seja empresarial, ou que seja que entidade for, se não houver doação. Não existe outra maneira. Verdade. E Marechal é muito forte nas entidades. Aqui a gente tem vários clubes do Rotary, Lions, então é uma cidade que pulsa muito isso. E quando você está à frente, claro, tem as suas responsabilidades e tudo, mas como eu já disse, o ensinamento que aquela música me trouxe, eu não vim buscar os palcos. E até saindo do retiro, eu me perguntei, se eu não quero os palcos, por que eu vou estar à frente de uma entidade? Mas eu também entendo que toda entidade precisa ter pessoas boas à frente, com vontade de fazer o bem para o próximo, com vontade de contribuir, de dar o seu melhor. E foi com esse intuito que eu vim para o Conselho da Mulher, de poder ajudar, mas não de querer o palco, de poder, assim, tornar o grupo unido, que as mulheres possam se ajudar entre elas, possam crescer juntas, porque já não é fácil as tarefas que a mulher tem para fazer. Então, que o conselho não seja um compromisso de tomar o tempo da mulher, que realmente a mulher esteja ali para somar, para aprender, para se pertencente a um grupo. Como é que você vê a importância de um conselho de mulher empresária? O fato da gente ser um braço da Cimacar, a própria Cimacar já nos oferece uma estrutura muito boa. Nós estamos falando de uma das maiores associações comerciais do Paraná, né? E referência, inclusive, em outros estados. Então, a própria estrutura da Cimacar oferece muita coisa boa para nós. Em termos de auxílio, de assessoramento, de cursos, o que, aliás, ela oferece para todos os associados. Mas nós, sendo um conselho, nós usufruímos da estrutura, as nossas
nossas reuniões são lá na Simacar. Nós temos uma secretária cedida pela Simacar, até agradecer a Fernanda, que está sempre aí com a gente, né? Que nos dá esse suporte. Então, assim, acaba tornando a jornada da presidente e das conselheiras mais leve, porque a gente tem todo um suporte por trás. Qual é a marca central do Conselho da Mulher Empresária? Aquilo que é o ponto-chave que justifica a existência do Conselho da Mulher Empresária, Claudiane? Outubro Rosa. Outubro Rosa, que é a nossa maior campanha. Inclusive, para esse ano a gente já tem data, já deixo aqui a data. 25 de setembro, ela sempre acontece na última semana de setembro, que é o desfile de lançamento. Porque inicia outubro, a gente realiza a venda das camisetas e no desfile beneficente, a venda dos ingressos, a gente faz a arrecadação do recurso também. E na grande maioria das vezes são as mulheres que já tiveram câncer, que são do grupo de apoio Um Abraço pela Vida, que realizam o desfile. Então é muito gratificante contribuir com esse projeto e ajudar a UPECAM. Porque os recursos que a gente arrecada com a venda dos ingressos para o desfile e a venda das camisetas, a gente repassa 100% integralmente para a UPECAM. É um caixa totalmente separado. Só que o principal objetivo da campanha não é a arrecadação de fundos, embora isso é uma consequência. O principal motivo é a conscientização do autoexame. Fazer a mulher lembrar de realizar o autoexame. Então, assim, esse é o auge do Conselho, esse evento. É a marca preponderante do Conselho da Mulher Empresária. Falando agora da tua gestão, quais os pilares da tua gestão e também à frente do Conselho e principais projetos? O principal projeto já é uma característica do Conselho, que é o Outubro Rosa. Existem outros eventos, Claudiane? A Feira Ponta de Estoque, que acontece em 2 edições, março e setembro, é de responsabilidade do Conselho da Mulher, né? Mas com todo o apoio e estrutura da Simacar. E daí os treinamentos que nós realizamos. Esse ano, a minha gestão, como eu gosto muito de ter as pessoas próximas de mim, isso em âmbito familiar, profissional, e no Conselho isso não vai ser diferente, é de aproximar mesmo. A mulher já trabalha muito, ela muitas vezes é vista até como um número também, mas tirar um tempinho para ela. Nós desenvolvemos nesse ano uma dinâmica chamada Café com Eficiência. Nós criamos grupos de mulheres para elas se encontrarem na sua empresa ou elas tirarem um tempinho para ir tomar um café juntas e falarem delas. Falarem dos seus negócios também, mas evidenciar o ser humano, tirar aquele tempinho para ela saber que ela tem com quem contar. Ela tem uma outra mulher que está ali, que pode auxiliar ela, que pode ajudar ela, ela não está sozinha. Então, assim, a minha marca é deixar as mulheres unidas. Quantas mulheres tem hoje no Conselho? 65. 65. Atualizado. Teve algumas que, por motivo de força maior, tiveram que se ausentar, porque tem aquele período que tem que cuidar da sua família, dos seus negócios, mas tem novas que chegaram. Hoje, até isso atualizado na data de ontem, 65 mulheres. Não é pouco, Claudiane? Para um grupo como o nosso, é um grupo bom. Mas uma das regras para ser participante do Conselho da Mulher Empresária é ser associada da Simacar. Então, quem quer fazer parte do núcleo, que é considerado um núcleo também, né, se associa à Simacar. Mas é um número bom. Bom. E as mulheres empresárias que ainda não estão ligadas ao Conselho da Mulher Empresária? Qual é o conselho que a Claudiane repassa? Primeiro fica um convite para vir conhecer as nossas reuniões e se sentir pertencente, se identificar, conhecer o nosso trabalho. E isso, às vezes, para a gente conhecer, a gente tem que ir lá ver, sentir o clima, a harmonia nossa, o grupo, né? Mas procurar a Simacar ou uma das conselheiras, né? Porque, como eu já falei, a regra é ser associado da Simacar. Falar com a Fernanda é uma alternativa? É uma alternativa, ou com qualquer uma das 65 conselheiras.
Então, mulher empresária, você que ainda não está ligada a Simacara, grande oportunidade aí repassada pela Claudiane para você se associar e se tornar integrante do Conselho da Mulher Empresária. Claudiane, quais são os maiores obstáculos hoje que o comércio enfrenta e que as pessoas enfrentam para liderar um negócio? Trazendo para o feminino? Isso, para o ambiente feminino. Eu não sou daquelas mulheres feministas que defendem essa bandeira. Para mim, homens e mulheres são iguais. A mulher pode buscar o mesmo espaço que o homem, mas uma limitação da mulher ainda é a maternidade. Muitas mulheres hoje optam em não ser mães, ou muitos casais optam por não ter filhos. A maternidade, ela não vou dizer que ela atrapalha. Eu sempre quis ser mãe, sou mãe da Lívia e do Felipe, sempre foi um sonho meu de formar família e tudo, mas em alguns momentos ela causa assim, alguma dificuldade para a mulher. Então, assim, hoje o principal desafio é conciliar a maternidade com a vida profissional. Como é que a mulher empresária, dessas 65 mulheres associadas ao Conselho, membros do Conselho, vê a digitalização do comércio, do e-commerce? É um desafio? Acho que a mulher tem mais facilidade, Harto, para lidar com as redes sociais, excluindo os jovens, porque nós estamos numa outra geração. Sim. Os jovens, gente, eles dão show, né? Aliás, as crianças parece que já nascem com conhecimento digital. Eles têm um chip neles, né? Fala sério. Sério, sim. Acho que na maternidade já é. Uhum. Mas assim, a mulher, eu vejo que ela tem muito mais facilidade com redes sociais. E as mulheres, eu falo pelo nosso grupo ali, nós usamos muito, não só o WhatsApp, como Instagram, rede social, a gente não tem vergonha, na grande maioria das mulheres, em expor um produto, em divulgar a sua marca, divulgar até o seu dia a dia ali pelas redes sociais. E isso acaba convertendo negócios também. Eu te pergunto o seguinte, nessa troca de experiências que vocês têm em reuniões, quais são as queixas que as mulheres têm em relação ao network e também o empreendedorismo digital agora? Como é que ela concilia isso? Ela tem mais facilidade ou ela se queixa da dificuldade que tem nessa área? Assim, como nós temos conselheiras de todas as idades, né? Nós temos conselheiras que estão há 30 anos ou perto de 30 anos no Conselho da Mulher. Então, assim, são idades diferentes. E cada idade também tem as suas dificuldades. Mas eu vejo muitas empresas contratando profissionais da área, né? Quando é uma empresa menor ou mais familiar, às vezes até chama o filho para perto, porque às vezes o filho tem mais habilidade para trabalhar com isso, né? Mas as empresas estão buscando profissionais na área de marketing, porque é uma coisa que veio para ficar, né? Especialmente depois da pandemia, que tudo ficou mais digital. Então, assim, não tem como ficar sem, né? Vamos pegar agora um geral aqui, independente do ambiente masculino e feminino. O comércio do Paraguai atrapalha o comércio Marechal Rondon? O empresário se queixa? Depende do ramo, né, Harto? Sim. Mas eu vejo, assim, que hoje não é mais tão vantajoso ir para o Paraguai. Acho que passou essa febre, né? Acho que ficou tão... É que quando anos atrás, eu lembro quando eu era criança, parece que trazer brinquedo tinha que ser do Paraguai, mas acho que hoje está tudo... O que atrapalha, acho que é a venda digital, mas não o Paraguai. Acho que o caminho é as empresas irem para a venda online, né? Mas o Paraguai eu não vejo como um atrapalho, barreira, uma barreira no comércio. Uhum. Claudiane, agora falando um pouco da tua vida pessoal, como você concilia a tua vida pessoal, empresarial, presidente do Conselho da Mulher Empresária, entre outras atividades e outras entidades. Como é que você faz essa conciliação? Porque tudo determina uma administração de tempo. Como é que você faz esta administração temporal? Bom, para quem me conhece, sabe que eu sou um tanto quanto agitada. Hiperativa?
Talvez os médicos diriam isso, né? Mas eu sempre gostei de um bom agito. E isso facilita tudo, né? Mas graças a Deus eu tenho uma boa rede de apoio e tudo isso se torna mais fácil. Desde em casa eu tenho uma pessoa que me auxilia há muitos anos, tá com a gente. O meu pai e minha mãe são daqui, o sogra e a sogra são daqui. Eu envolvo muita família, chamo meu pai para auxiliar nas coisas da imobiliária, os filhos eu carrego junto para compromissos meus, o marido trabalha comigo, me apoia, a família me apoia. Então, ter esse apoio torna a jornada mais fácil, mais leve. Porque a mulher tem uma agenda de compromissos, de atividades maioral em relação ao esposo. Confirma isso? Tem cozinha, tem marido, tem a lavanderia, vamos dizer assim, limpeza de casa, que não são funções do marido. Sim, a responsabilidade da mulher, ela é maior. Maior. Então, é a mulher que vai lembrar de levar o filho no médico, ver nota da escola, ir na reunião da escola, né? O pai, não é dizendo que o pai é menos... Mas menos participativo, ao contrário. Do perfil, do perfil, perfeito. Então, o pai, às vezes, até tem que lembrar ele quando é a apresentação do Dia dos Pais na escola, né? Ele vai, né? Mas, assim, é do perfil, né? A mulher, eu acredito que uma vantagem, assim, não querendo dizer que ninguém é melhor do que ninguém, porque acho que são coisas que se completam, acho que um precisa do outro, né? Mas a mulher, ela tem uma habilidade de administrar muitas coisas junto. Isso é do feminino, né? Como o homem tem suas habilidades que nós não temos, né? Eu recordo a entrevista que fiz na semana passada aí com o professor parapsicólogo Tarcísio de Oliveira, né? Diz que o terceiro olho da mulher funciona bem melhor que a do homem, né? E a mulher é muito mais criativa, no sentido de se lembrar, de recordar mais dentro desse ambiente que ele analisou, né? Claudiane, aonde que esbarra o empreendedorismo feminino com o empreendedorismo masculino? Que nem eu comentei, eu não sou daquela de ser da bandeira feminista, né? Mas tem suas diferenças, né, Harto? Quem é mais ousado? Vamos simplificar melhor a pergunta e depois você responde na sequência. Quem é mais audacioso, a mulher ou o homem? Eu acredito que a mulher, ela é mais delicada. Eu acho que todo negócio, ou toda família, ou toda estrutura, ela precisa de uma mulher. Ela precisa do homem também, mas a mulher, ela vai dar um toque diferente pro negócio. É o ponto moderador? O moderador, o detalhista, o que vai ver as coisas de um outro ângulo. Ela é importante. Ela precisa do homem, mas ela vai ver numa outra perspectiva. Você acha importante o diálogo de marido e mulher sobre negócios? Bastante. No meu caso, tá difícil não levar trabalho para casa, né? Educação dos filhos, administração de negócios. Você acha muito importante o diálogo marido e mulher? Bastante. Porque a gente ainda tem referências que o marido não escuta a mulher, faz tudo por conta, né? Por isso que eu quero entrar nessa área contigo, nessa seara aí, perguntando como é que você vê essa importância desse diálogo? Eu acredito que, como a gente está falando de entidades, hoje existem mecanismos de você buscar ajuda familiar também nesse quesito. Existem grupos de casais, nós até fizemos parte de um grupo de casais da igreja, existe a psicologia, existe muita coisa que auxilia nesse processo. Como as pessoas também andam muito atarefadas, as famílias acabam tendo atividades separadas e paralelas, nem sempre... né? Exato. Então, assim, existem mecanismos para isso, mas é importante que haja o diálogo. Porque eu vejo já, pela experiência como jornalista, né? Meu marido não me escuta, eu não tenho voz ativa, né? É muito ruim ouvir isso, né? Porque é uma atividade, a família é uma atividade coletiva, né? Não é unilateral, não, Claudiane. Não dá para excluir um nem outro. Nem o outro, né? Claudiane, hoje, na cultura empresarial, as mulheres, para alcançar cargos de liderança, para a Claudiane chegar um dia a ser a presidente da associação comercial ou de conselhos de administração, o que falta?
No meu ver, não falta nada, Harto. Acho que assim, eu gosto muito da Ivete Schoffen, até ouvi a entrevista dela recente, né? O Sicredi tem o Comitê da Mulher e lá se fala muito disso também, que a mulher ela pode galgar os cargos que ela quiser, basta ela querer. Ter a disponibilidade, querer, ter apoio. Acho que é ter vontade. É buscar. Como qualquer grupo que você pertence, toda entidade tem muitas coisas boas para oferecer, mas cada pessoa, cada indivíduo busca numa intensidade diferente. No próprio Conselho da Mulher, talvez tenha aquela que gosta mais de ir quando tem a festiva de aniversariantes, a outra gosta mais de ir quando tem um treinamento. Cada uma busca o que falta para si ou o que tem mais disponibilidade de tempo, né? Mas tem que ter interesse, tem que buscar, almejar. Claudiane, no papel da mulher empreendedora, como é que você vê a participação dela da mulher empresária rondonense, é claro? Como você vê a participação dela no desenvolvimento socioeconômico de Marechal Rondon? Importante. Que nem eu falei, aonde tem mulher, tem um olhar diferente. A mulher acho que tem muita semente boa já plantada. Nós temos muitas entidades, falando agora de entidades de mulheres, nós temos o CEMEG, que é uma entidade forte também, que é um grupo de mulheres, a ACA, que são as mulheres do Rotary. Tem muita entidade que tem mulher à frente, e muita coisa boa, muita ação que já está sendo plantada há tempo, e os frutos vão sendo colhidos. A gente tem que dar sequência. O jovem que está vindo, ele tem que vir com essa mesma vontade de continuar esse legado que as pessoas estão deixando. A gente anda pela cidade, a gente vê esses ipês floridos agora bonitos. Um dia, algum Beto, né, Von Miller, teve a ideia de plantar ipês. Hoje eles estão florindo, né? Então, assim, tem que trazer o jovem para perto de tudo isso para ele ter vontade de seguir esse legado. Você nota que o jovem está interessado? Então, como as redes sociais são boas, elas são ruins também, né? Elas afastam. Eu até tive... Isolam, me parece, que a criança, o adolescente e o jovem criam uma redoma uma redoma fechada, figurativa, de que a pessoa se fecha. Fica só ligada àquela caixinha ali. Ontem ainda lendo um relatório, as pessoas manipulam 9 horas por dia, fica no celular, rodando a telinha. 9 horas por dia de 24 horas é muita coisa. Você sabe que eu participei de uma reunião agora recente na Cimacar, que foi reunião de diretoria, mas foi junto com a reunião do POD, que aconteceu no dia 4 de agosto. Isso, do desenvolvimento oeste nosso aqui. Cenário para 2040, né, Claudiane? Coloquei a pensar, Harto, aqui sobre uma coisa... Já estou dias inquieta pensando no que foi falado lá no POD. Tem países como Singapura que são do tamanho da nossa região oeste aqui e não tem nada do que nós temos aqui de sistema produtivo, matéria-prima, tudo que a gente tem e a gente exporta para o mundo todo. Só que são países que estão se desenvolvendo, eles têm capital humano. A educação para eles é o que é importante. Aliás, esses países, vamos agora pegar os dados oficiais, esses países cresceram graças à iniciativa que tiveram e implementar ações para educar a sua juventude, educar seus adolescentes, educar as suas crianças, ensinar, porque educação eu vejo às vezes é outra coisa, ensino é outra coisa. Ensinar é transmitir conhecimento, né? Educação é outra coisa. Apesar de alguém pode discordar da minha opinião e tem todo o direito de fazer isso. Mas esses países, eu leio bastante, todos eles incrementaram políticas de ensino, de educação, vamos usar então a palavra, e se transformaram em nações emergentes, né? Em termos de desenvolvimento.
Até o próprio, ele faz parte da diretoria da Simacar também, o nosso colega Ildemar, do Colégio Martim Luther, o diretor, tem um tempo atrás eles fizeram uma viagem, se não me engano foi para Finlândia, foi para um país também que tem a educação bem desenvolvida. Tem como prioridade. Né? Exatamente, então assim, para o Brasil, eu não vou nem falar da nossa região oeste, que o POD ali estava falando mais do oeste, né, mas a gente pode otimizar muito mais, que o país todo tem uma riqueza natural muito grande. A gente exporta e tem produtos nossos que em outros países o pessoal está usufruindo com o capital intelectual, sabe? Então, assim, a gente pode ganhar mais dinheiro, a gente pode ser mais com o que a gente tem, desde que a gente invista em educação, tecnologia, ensino, né? Então, eu vejo que isso ainda falta muito para nós como país até. Falta uma política não de governo, mas uma política de Estado, que isso deve ser a educação permanente. Porque nós temos muito no Brasil aqui, se trabalhamos muito com políticas de governo, entra governo, sai governo, muda a política. Não, a política tem que ser uma constante através de uma política de Estado. Esses países, Finlândia, Noruega, Singapura, Indonésia, adotaram a política de Estado. Entra governo, seja de que partido for, de que ala, se é esquerda, direita, outra esquerda, a política de educação é aquela que foi definida como política de Estado. E isso falta aqui no Brasil. Todas as políticas nossas, praticamente 95% são políticas do governo. Entra um governo que é de outra ala política, não, vamos mudar essa política de educação. Entra outro, não, vamos voltar àquele modelo antigo. Então é uma alternância, e quem se perde no meio disso é a educação para as crianças, para os jovens, para os adolescentes. E países com território infinitamente menor do que o nosso, né, fazendo algo diferente. Então é um assunto a se pensar. Países do tamanho do estado do Rio Grande do Sul, né, Claudiane, né? Claudiane, falando então do papel no desenvolvimento socioeconômico, você citou antes uma entidade, CEMEG, né? CEMEG. Qual é a função, qual é o papel desse centro? Centro? Na verdade, o CEMEG, ele é a Câmara da Mulher Empreendedora ou Empresária. A gente já fez algumas posições conjuntas. Né? O sentido é o mesmo, né? A função. Até, na verdade, assim, o pessoal costuma confundir nós. Nós somos o Conselho da Mulher Empresária, nós somos um braço da Simacar. E elas têm ligação com a FEComércio, nessa linha, né? De SESC, SENAC, os S's, né, que elas falam. Sim. Mas também é um grupo de mulheres que também tem ações muito válidas e importantes, né? Então, assim, eu entendo que... E a gente já faz esse trabalho entre os grupos. Nós nos visitarmos, nos unirmos, nós temos uma ligação como Conselho da Mulher Empresária, através da própria Cassiopar, onde a Tina Metzner, ela é do Conselho da Mulher, na Cassiopar. E a Tina, ela liga muito os conselhos das mulheres da região. Ela até é de uma região mais abrangente, mas nós aqui, Marechal, Quatro Pontes, Nova Santa Rosa, Mercedes, que está surgindo agora, a gente faz muitas ações conjuntas, nos visitamos muito, tem muita troca de experiência. Hoje você vê quais nichos mercadológicos para a mulher empresária em Marechal Rondon, Claudiane? O que a mulher pode explorar hoje? Acho que é uma pergunta meio complicada de resposta, sei disso, mas eu gostaria muito de ouvir a sua opinião, e com certeza o ouvinte também, pela sua experiência de vida que você tem, e você é presidente do Conselho da Mulher Empresária. Você sabe que uma coisa que eu tô achando muito bonita, um movimento que está acontecendo, é essa força do agro feminino. Nós temos conselheira que é do agro. Eu queria te perguntar em seguida, se tem mulher do agronegócio junto ao Conselho da Mulher Empresária. Tem, lá de São Roque, a Yara faz parte, tem a Leila Kerber, que também é do agro. Nós temos várias conselheiras que são do agro, porque elas têm CNPJ também. O agro é um CNPJ, ele é uma empresa. Em algumas propriedades tem fábrica de ração, e
e diversidade de culturas aí, né? Então, assim, industrializam produtos também. Então, eu vejo como um movimento muito positivo. A mulher no agro, ela está vendo hoje como, está sendo vista como um comércio também. Tem me chamado a atenção isso. Você acha que prospera? Prospera. Esse clima? Prospera. Tem que prosperar, né? O que elas comentam na reunião do conselho? Essas mulheres empresárias do agronegócio, o que elas comentam com vocês? Claro, porque terminou a reunião, se discute a pauta oficial de uma reunião, em seguida se tem conversas paralelas, se fala de experiências, de vivências, de achados, eu achei isso, não achei aquilo, acho que isso está certo, aquilo está errado. O que essas mulheres do agronegócio comentam? Eu acredito que o agro ele é uma empresa como qualquer outra e o que nós discutimos nas nossas reuniões é justamente para fortalecer as empresas, fortalecer as empresárias como pessoas, e isso se aplica em qualquer negócio, desde o profissional como o pessoal também. Então, acho que o que a gente discute ali pode se aplicar em qualquer esfera e a bagagem que elas levam para o negócio delas, mesmo sendo no agro ou em qualquer ramo que for, existe essa troca de experiência, é positivo. Vocês fazem reuniões, vamos dizer, encontros, conferências, eventos paralelos à Simacar, só para atender as novas exigências do mercado, ou o Conselho da Mulher Empresária se condiciona àquilo que a Simacar organiza, Claudiane? Não, nós temos a nossa própria agenda. As nossas reuniões, elas são mensais. Tem as reuniões de diretoria, daí entre meio, né? Mas até no início da gestão agora, isso já foi feito em gestões passadas, foi feita uma pesquisa para saber qual era o tema que a conselheira gostaria de buscar para aquele ano. Então, nós temos a nossa própria agenda, a gente se usufrui bastante da agenda da própria associação, porque tem muita coisa boa para complementar e oferecer, né? E nós costumeiramente realizamos uma viagem técnica também. Claro, ela oferece lazer e tudo, mas ela sempre oferece uma visita técnica, que é para conhecer algum negócio, algum empreendimento, alguma indústria, que traga bagagem para a gente, né, no nosso negócio. E esse ano, a nossa visita técnica foi aqui no Paraná, na Rota do Café, onde a gente foi para quem era do agro ou não, né, conheceu uma história muito linda de fazenda de cafés, que trouxe toda uma experiência de um contexto, até de uma história que é um pouco nossa também aqui do norte do Paraná, que trouxe bagagem para os nossos negócios. Intui novos negócios a essas viagens técnicas ou melhora a atividade econômica da empresa? Tem se notado isso, Claudiane? Eu acredito que, como fortalece o grupo, gera uma perspectiva de novos negócios, mas no quesito assim do que a gente pode melhorar no nosso próprio negócio. Mas um dos principais objetivos também é esse entrosamento da conselheira. Claudiane, qual é o legado que você quer deixar da tua passagem pela presidência do Conselho da Mulher Empresária? O meu legado que a mulher seja mais importante do que um número ou do que um negócio. De que ela saiba olhar para ela mesma, entenda da sua importância, não só nos negócios. Quando a gente está ali num conselho da mulher empresária, às vezes a gente converte muita coisa para número, né? Porque a gente está falando de negócios, mas nós somos seres humanos. Que a gente realmente possa fortalecer o grupo no quesito de entreajuda, de estarmos próximas, de nos ajudar, mas principalmente como ser humano. Como é que você vê o empreendedorismo feminino para os próximos anos? Ou seja, vamos dizer, pegar a base de 5 anos. Positivo por tudo que a gente já falou que está sendo plantado. Então, assim, tem que continuar regando muita coisa que já foi plantada e não desistir. Não dá para deixar a peteca cair, né, Harto? Que tem muita coisa por fazer, sempre tem novas leis chegando, novas demandas. O negócio não para, né? Então, assim, não ter preguiça para
parar, né? E ir regando o que já foi plantado, para colher esses frutos que ainda vão ser colhidos. Reciclando-se sempre. Sempre. Não dá para parar, né, Harto? O mercado hoje exige isso, a globalização exige de nós isso, que a gente não seja hoje o que foi ontem, mas e que também não sejamos amanhã o que fomos hoje. Concorda comigo, Claudiane? Com certeza. Assina embaixo. Assina embaixo. Claudiane, foi muito bom recebê-la aqui no estúdio da Rádio Difusora para essa entrevista. Muito obrigado por ter aceito o convite. Reitero o agradecimento. Eu que agradeço, e agradeço também a Simacar pela oportunidade, né, e todas as conselheiras de eu estar à frente do conselho, e deixar um agradecimento bem especial, Harto, para a família que dá todo o apoio para isso tudo ser possível, né? Com certeza. Amigos, um abraço para vocês, muito obrigado pela audiência. Eu volto semana que vem com mais uma entrevista. Até lá.